Olá pessoal, estamos de volta com mais um vídeo. Um assunto bastante comum, né? Equação de segundo grau. Mas a gente vai ver que nós vamos desenvolver com um pouco mais de rigor matemático, né? E também são questões que podem ser propostas tranquilamente numa prova discursiva, né? Do IME, do ITA, enfim. É uma coisa óbvia, né? Mas antes da gente começar, se você não assinou o canal nosso, dá aquela força, assina lá, tá? Deixa sua curtida e ative o sininho, assim quando tiver novidades você ficará sempre sabendo, né? E aqui no Intermate nós temos sempre novidade para vocês, tá bom? Muito bem, então veja bem, o fato que nós queremos mostrar é uma coisa, né, óbvia, todo mundo conhece isso, né? Se você tem uma equação de segundo grau e as duas raízes são negativas, né? Vamos supor esse caso aqui, que as raízes são menos 2 e menos 3, tá? Isso quer dizer o seguinte: o coeficiente do termo de primeiro grau é positivo e o termo independente é positivo. Aliás, é um recurso que muita gente usa, né, para resolver equações do segundo grau, onde eu particularmente sou contrário, porque isso dá uma falsa impressão aos alunos, né, de que toda equação do segundo grau tem raízes comportadas, onde você pode fazer a tal soma e o tal produto. Quem é a soma e quem é o produto, né? Então eu não gosto muito disso não, tá? Particularmente não gosto porque nem sempre as raízes são inteiras, são bonitinhas, tá? Então vamos tentar ser um pouco mais rigoroso na demonstração. Veja bem, o que nós temos de imediato aqui, né? Nós temos o seguinte: a soma das raízes é menos b sobre a, que é menos p. Então, temos x1 mais x2 igual a menos p. E x1, x2 igual a quê? Veja bem, essa é uma proposição em matemática que nós chamamos de C e somente C. Isso significa dizer que vale a ida e vale a volta, né? Então nós temos que mostrar que vale a ida e que vale a volta. O que é isso? Se ambas são negativas, então P é positivo e Q é positivo. Isso é a ida. A volta: se P é positivo e Q é positivo, então as duas são negativas, tá? Quer dizer, vale a ida e vale a volta. Vamos provar primeiro a ida, tá? Se as raízes são ambas negativas, tá? Se x1 e x2 são negativos, ou negativas, tanto faz,
como são raízes, vamos colocar negativas. Se x1 e x2 são negativos, então, o que a gente pode concluir? Ó, se x1 e x2 são negativos, é porque a soma x1 mais x2 é menor que zero. Hã? Porque ambas são negativas. E x1 mais x2 é maior que zero. Tá? Só que a gente sabe que x1 mais x2 é menos p. Então, menos p é negativo e o Q é positivo. Ora, mas isso implica em que, se menos P é negativo, isso significa que P é positivo. E Q é positivo. Então, está demonstrado o quê? Está demonstrado a ida, né? Se x1 e x2 são negativos, são ambas negativas, nós acabamos de provar que o P é positivo e o Q é positivo. Agora a gente precisa provar a volta. A volta será provada como? Nós vamos partir do P positivo e o Q positivo. Agora a gente parte daqui, ó. Se P é positivo e Q é positivo, então o que a gente pode afirmar? O que podemos afirmar se o P é positivo e o Q é positivo? Olha, a gente pode partir aqui, ó, do Q positivo. Q positivo implica que x1, x2, não esqueça que Q é o produto, ele é positivo. E se x1 e x2 é positivo, isso também implica em dizer que x1 e x2 tem o mesmo sinal, né? Certo? Tem o mesmo sinal. Isso quer dizer que ou ambos são positivos ou ambos são o quê? Negativos. Porém, a gente sabe que menos P é menor que zero. Mas se menos P é menor que zero, não esqueça que menos P é a soma das raízes. Então, x1 mais x2 é menor que zero. Então, repara, dizer que x1 mais x2 é negativo, como a gente já sabe que x1 e x2 tem que ter o mesmo sinal, se x1 e x2 fossem positivos, essa soma teria que ser positiva. Mas como a soma é negativa, e de cima a gente sabe que tem que ter o mesmo sinal, isso significa que x1
e x2 são negativos. Ambos negativos. Tá? E aí está provado então o que? A volta. Tá? Então, pessoal, é uma coisa óbvia, né? É uma coisa óbvia, mas matemática, vocês que estão caminhando aí para fazer o Profimate, para fazer um mestrado e tal, ela exige certo rigor, né? Um certo rigor, tá? E perfeitamente esse é um exercício que pode cair numa prova, como eu falei no início do vídeo, uma prova discursiva, uma prova do IME, uma prova do ITA, tá? Uma prova para professores. Pode cair perfeitamente uma questão desse tipo, uma questão simples, onde o fato é evidente, né? É claro, é óbvio, mas nós temos que ter uma certa formalidade, tá bom? Pessoal, faça suas observações, suas críticas, seus comentários e não esquece, né, de deixar aquela curtida, tá bom? Um abraço, até a próxima.